Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A você que me acompanha nesse estudo de hoje, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, no dia 27 de março de 2020, o Papa Francisco estará concedendo de uma forma extraordinária as indulgências plenárias por conta dessa pandemia de Covid-19 que o mundo está atravessando, e também a bênção Urbi et Orbi sobre a cidade e o mundo, também pelo mesmo motivo, por conta dessa pandemia que toda a humanidade está atravessando, como uma forma da gente ser motivado a continuar rezando, implorando a Deus que nos ajude nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, e também para que Ele nos conceda a graça de passarmos bem por essa pandemia e logo vermos o seu fim. E como tenho proposto nesse tempo de deserto, que a gente tire um tempo também para estudar, para também cuidar da nossa espiritualidade, da nossa saúde mental. Então o tema desse nosso segundo estudo será justamente a respeito das indulgências, para que nós possamos, portanto, compreender bem aquilo que irá acontecer amanhã. Se você tem aí consigo o Catecismo da Igreja Católica, você pode pegá-lo, porque nós vamos nos deixar guiar por aquilo que nos ensina a Santa Igreja. Vamos lá. A respeito das indulgências plenárias. Então, assim, de uma forma bem prática, o que são as indulgências plenárias? As indulgências plenárias, elas fazem parte do grande e rico tesouro espiritual da Igreja. E de tempos em tempos, elas são concedidas de forma solene, e sempre o Papa faz pronunciamento nessas ocasiões, ou então alguns costumes que nós temos e podemos e devemos viver, como por exemplo no tempo da Quaresma, alguns exercícios de piedade e devoção, eles já estão acompanhados de indulgências, sejam elas plenárias ou parciais. As indulgências plenárias, elas vêm para tirar as penas do pecado. Nós vamos entender isso quando a gente estudar o Catecismo. Então é um auxílio de Deus, para que a gente se veja livre das consequências do nosso pecado, porque todo pecado tem uma consequência. Mesmo quando nós nos confessamos, recebemos de Deus o perdão com a absolvição sacramental, ainda ficam aquilo que a Igreja chama de penas temporais, as consequências do pecado, pelas quais nós que cometemos o pecado somos também os responsáveis. No Catecismo da Igreja, a partir do número 1471, nós encontramos o tema das indulgências. Então já começa dizendo assim: a doutrina e a prática das indulgências na Igreja estão estreitamente ligadas aos efeitos do sacramento da penitência, porque para lucrar a indulgência plenária, nós precisamos estar em dia com o sacramento da
da reconciliação. O catecismo segue dizendo: o que é a indulgência? A indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados, já perdoados quanto à culpa, que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas, pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Ou seja, somente alcançando as indulgências plenárias é que nós nos vemos livres das penas temporais, das consequências dos pecados que nós cometemos e daqueles pecados que já foram perdoados à culpa. Mas para receber a indulgência plenária, nós precisamos então estar bem dispostos com as condições que são determinadas. Geralmente são elas: confessar-se, participar da missa e comungar e oferecer alguma oração nas intenções do Sumo Pontífice, ou seja, no caso do Papa Francisco, que é o nosso Papa. E aí o catecismo continua dizendo: a indulgência é parcial ou plenária, conforme liberar parcial ou totalmente da pena devida pelos pecados. Se eu recebo uma indulgência parcial, isso significa que, de modo parcial, não todas as penas temporais do pecado, mas somente parte delas são limpas, né? São purificadas, são perdoadas. Se eu recebo a penitência plenária, a indulgência plenária, isso significa que todas as penas temporais dos pecados que eu cometi da minha última confissão até aquela confissão que eu fiz para alcançar a indulgência plenária, todas as penas serão apagadas. Portanto, estarei em estado perfeito, né, em estado perfeito de graça. E aí, as indulgências, elas podem ser aplicadas aos vivos ou então aos mortos. No caso dos vivos, é para a pessoa mesma. Eu não posso oferecer essa indulgência plenária para uma outra pessoa viva. Mas eu, né, que estou obtendo a indulgência plenária, posso recebê-la também, posso direcioná-la, melhor dizendo, para alguém que já faleceu. Muito bem. O catecismo, no número 1472, ou seja, o seguinte desse que nós acabamos de ler, vai falar sobre as penas do pecado. E o catecismo começa dizendo assim: para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o pecado tem uma dupla consequência. Que dupla consequência é essa? Primeiro, o pecado grave, ele nos priva da comunhão com Deus e, consequentemente, nos torna incapazes da vida eterna. E esta privação se chama pena eterna do pecado. Depois, por outro lado, todo pecado, mesmo venial, né? Pecado venial é aquele pecado que, às vezes, para a gente entender a diferença entre pecado mortal e venial, a gente diz, são os pecados leves, né? São os pecados simples, os pecados do dia a dia. Mas, na verdade, pecado é pecado, né? A sua raiz é sempre a desobediência e a ofensa a Deus. Muito bem. O catecismo está dizendo aqui que, por outro lado, né, se o pecado grave implica numa privação, né, da vida eterna, o pecado venial acarreta um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado purgatório. Por isso que nós podemos lucrar as indulgências para nós mesmos ou oferecê-la em favor de alguém que já faleceu. Essa purificação liberta da chamada pena temporal do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança infligida por Deus do exterior, mas antes como uma consequência da própria natureza do pecado. Ou seja, Deus não tem nada a ver com isso.
Nós pecamos porque quisemos, porque nós somos livres e, infelizmente, usamos a nossa liberdade para o pecado. E se eu fui livre para pecar, eu devo ser livre também para assumir as consequências do pecado. Inclusive, aquilo que a igreja diz e ensina, que se chama as penas temporais do pecado. Continuamos. Uma conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, não subsistindo mais nenhuma pena. O perdão do pecado e a restauração da comunhão com Deus implicam a remissão das penas eternas do pecado, mas permanecem as penas temporais do pecado. Ou seja, quando pecamos mortalmente, quando infringimos um dos 10 mandamentos e nós buscamos a confissão sacramental, celebramos o sacramento da reconciliação, essas penas eternas do pecado, ali na confissão, elas são resolvidas, elas são absolvidas, elas são apagadas, mas permanece aquela consequência, né, das penas temporais do pecado. Quem é o responsável pela pena temporal do pecado? O outro? Não, sou eu, que infelizmente vi a pecar. O catecismo aí faz uma exortação, porque parece tudo isso, nossa, né? Eu pequei, eu estou condenado ao fogo do inferno, mas lembremos que para tudo aquilo que é mal, a igreja tem os seus remédios. E o sacramento da reconciliação é um remédio muito eficaz, e as indulgências ligadas ao sacramento da reconciliação também é um remédio muito eficaz. A exortação é a seguinte: o cristão deve esforçar-se, suportando pacientemente os sofrimentos e as provas de todo tipo, e chegada a hora de enfrentar serenamente a morte, aceitar como uma graça essas penas temporais do pecado. Deve aplicar-se durante a vida, através de obras de misericórdia e de caridade, como também pela oração e diversas práticas de penitência, a despojar-se completamente do velho homem para revestir-se do homem novo. Depois nós vamos aproveitar esse tempo de deserto que a gente está vivendo para estudar também as obras de misericórdia. Eu entendo essa exortação do catecismo da seguinte forma: Jesus, na cruz, ele resolveu toda aquela situação, todo aquele prejuízo causado pelo pecado de Adão e Eva. Nós cremos nisso. Então ele restaurou a originalidade das coisas. Ele nos concedeu a salvação. Ninguém vai ser salvo, todos nós já estamos salvos, porque Jesus não morreu só por um pequeno grupo. Jesus morreu, por todos nós. Jesus morreu por toda a humanidade. Então já estamos salvos. Agora, uma vez que eu tomo consciência de que eu sou salvo, de que eu fui resgatado pelo sangue de Jesus, eu devo me esforçar, para ser digno dessa salvação e para viver ao alcance dessa salvação. E aí a igreja nos mostra, que durante a vida nós devemos praticar as obras de misericórdia, as obras de caridade, ter vida de oração, ter prática penitencial, para despojarmos completamente do homem velho, para revestirmos do homem novo, porque é este o efeito do sacrifício do Cristo na cruz. Ele morreu por nós para que nós tivéssemos vida. No batismo, nós somos associados a este mistério. Com Cristo nós somos sepultados para o pecado e a morte. Com Cristo nós ressurgimos para a vida nova, para a vida eterna. E aí nós temos que lutar, temos que nos esforçar, para vencer essa batalha a cada dia da nossa vida. Como eu disse anteriormente, para cada mal a igreja oferece um remédio, mas se nós nos esforçarmos, nós conseguimos viver ao alcance da salvação. E temos que aproveitar esse tesouro inesgotável que a igreja nos oferece, tanto no sacramento da reconciliação, quanto no dom das indulgências. O catecismo continua nos ensinando sobre as indulgências. E aqui nesse ponto, ele fala
de um dos artigos da nossa profissão de fé, a comunhão dos santos. Número 1474. O cristão que procura purificar-se de seu pecado e santificar-se com o auxílio da graça de Deus não está só. A vida de cada um dos filhos de Deus em Cristo e por Cristo se acha unida por admirável laço à vida de todos os outros irmãos cristãos na sobrenatural unidade do corpo místico de Cristo como uma única pessoa mística. Lembrando, a comunhão dos santos que nós professamos todos os domingos e nas solenidades é aquele artigo da nossa fé que nos diz, que nos ensina que nós estamos unidos. A Igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo, é um só. A Igreja na Terra, a Igreja no Purgatório, que é chamada de Igreja Padecente, a Igreja do Céu, a Igreja Triunfante ou a Igreja Gloriosa. Todos, independente do estágio onde estejam, são membros do único corpo de Cristo. E nós estamos em comunhão, porque somos membros da mesma igreja, não estamos sozinhos. Por isso, a gente confia e acredita na intercessão dos santos. Os santos são aqueles que já estão no céu, que já viveram essa vida, que talvez ou não, passaram pelo purgatório, chegaram lá na realidade da eternidade no céu. Ou seja, eles estão no céu, na visão beatífica de Deus, e Deus permite que eles intercedam por nós, que eles orem conosco. A intercessão dos santos nada mais é que a oração que eles que estão lá diante de Deus oferecem ao Senhor no nosso lugar, quando a Ele nós recorremos. E aí o Catecismo continua dizendo a esse respeito no número seguinte: na comunhão dos santos, existe certamente entre os fiéis já admitidos na pátria celeste os que expiam as faltas do purgatório e os que ainda peregrinam na terra, um laço de caridade e um amplo intercâmbio de todos os bens. Neste admirável intercâmbio, cada um se beneficia da santidade dos outros, bem para além do prejuízo que o pecado de um possa ter causado aos outros. Assim, o recurso à comunhão dos santos permite ao pecador contrito ser purificado mais cedo e mais eficazmente das penas do pecado. Vamos pensar na oração. Eu oro por aqueles que já faleceram. Aqueles que já faleceram, quando chegam no céu, oram por nós que estamos na terra. É a comunhão dos santos, a troca dos bens. Este elo que nos une é justamente a via espiritual, a via da oração. Esses bens espirituais da comunhão dos santos também são chamados o tesouro da Igreja, o número 1476, que não é uma soma de bens comparáveis às riquezas materiais acumuladas ao decorrer dos séculos, mas é um valor infinito e inesgotável que tem junto a Deus as expiações, oração, penitência, sacrifício, a Santa Missa também, e os méritos de Cristo nosso Senhor, oferecidos para que a humanidade toda seja libertada do pecado e chegue à comunhão com o Pai. É em Cristo nosso Redentor que se encontram em abundância as satisfações e os méritos de sua redenção. O Catecismo continua: pertence além disso a esse tesouro o valor verdadeiramente imenso e comensurável e sempre novo que tem junto a Deus as preces e as boas obras da bem-aventurada Virgem Maria e de todos os santos que, seguindo as pegadas de Cristo Senhor, por sua graça se santificaram e totalmente acabaram a obra que o Pai lhes confiara, de sorte que, operando a própria salvação, também contribuíram para a salvação de seus irmãos na unidade do corpo místico, ou seja, a Igreja. O que o Catecismo está nos dizendo? Está nos dizendo que tudo é por Cristo.
Tudo gira em torno de Cristo. Esse tesouro da igreja, de dons espirituais, estão ligados a Cristo, nosso Senhor. E a partir de Cristo, como o Catecismo disse, as preces, as obras de Nossa Senhora, de todos os santos, que seguiram as pegadas de Cristo, que colaboraram com sua vida, com seu testemunho, que alcançaram, assim, de modo definitivo a salvação, também contribuíram nessa vida terrena e contribuem já na vida eterna para a salvação de todos os membros do corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Então, não é uma invenção, não é um capricho, mas é algo que nasce da natureza da salvação de Cristo oferecida a nós. Talvez alguém que esteja me escutando lembre daquela história de que as indulgências foram inventadas em um determinado período da história por um determinado Papa, como uma forma de arrecadar lucros para construir a Basílica de São Pedro ou para encher os cofres da igreja. E aí o Catecismo deixa bem claro que não tem nada disso, que nós obtemos a indulgência de Deus pela igreja, porque a igreja é a dispensadora dos dons, da misericórdia, dos sacramentos, da graça de Deus para aqueles e aquelas que estão a ela unidos, que estão em comunhão com ela. O número 1478. A indulgência se obtém pela igreja, que em virtude do poder de ligar e desligar que Cristo Jesus lhe concedeu, intervém em favor do cristão. Nós lembramos-nos daquela passagem da Escritura que está presente nos Evangelhos. Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra será também desligado no céu. Não importa a origem que teve. O que importa é que, por mandato, por ordem de nosso Senhor, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, aquilo que é desligado na terra é desligado no céu. Então, as indulgências se obtêm pela igreja por conta deste poder que ela contém. E assim, por ter as chaves em suas mãos, é possível abrir o tesouro aos fiéis dos méritos de Cristo e dos santos, para obter do Pai das misericórdias a remissão das penas temporais devidas aos seus pecados. Assim, a Igreja só não vem em auxílio do cristão, mas também o incita a obras de piedade, de penitência e de caridade. Uma vez que os fiéis defuntos em vias de purificação também são membros da mesma comunhão dos santos, podemos ajudá-los, obtendo para eles indulgências, para a libertação das penas temporais devidas por seus pecados. Então, o Catecismo é muito claro a respeito do ensinamento das indulgências. Nós podemos lucrá-las desde que nós sigamos as obras, vivamos obras de caridade, de piedade, de penitência, ofereçamos a Deus as nossas orações em favor do Papa, procuremos nos confessar, se a gente receber a Sagrada Comunhão, tudo isso junto do mesmo propósito. Então, Deus, que é misericórdia, Ele quer a nossa salvação. E para nos livrar de todo o mal, Ele nos oferece os remédios. A indulgência, as indulgências plenárias ou parciais, são estes remédios. Peguei aqui a compreensão do Catecismo para que a gente possa, então, entender aquilo que o Papa fará no dia de hoje a respeito dessas indulgências extraordinárias que ele está a nos oferecer. Eu vou pegar aqui o decreto que foi promulgado, não sei se o nome é esse decreto, mas enfim, saiu um documento falando a respeito desse momento
difícil que a gente está vivendo com a pandemia do Covid-19. Só um minutinho, eu devia ter separado antes de começar a gravar, mas eu não separei. Só mais um minuto. Eu devia ter procurado antes, mas para não começar gravando tudo de novo, vocês me dão um minutinho e sejam pacientes. Achei. Muito bem. Então, a penitenciária apostólica, do Vaticano fez este decreto. Então, nós ouvimos aqui o ensinamento do catecismo, o ensinamento da Igreja a respeito das indulgências plenárias. O que acontecerá amanhã? Então, segundo o decreto, o dom das indulgências especiais é concedido aos fiéis atingidos pela Covid-19, em geral conhecida como coronavírus, assim como aos profissionais de saúde, aos familiares e a todos aqueles que cuidam deles de qualquer maneira, inclusive através da oração. Essas indulgências especiais que serão oferecidas amanhã pelo Papa Francisco, então, elas estão destinadas não só aos profissionais da saúde, aos familiares e todos aqueles que cuidam dos doentes, inclusive aos doentes, mas também aqueles que estão rezando por essa situação. Eu e você estamos rezando por essa situação, então nós podemos lucrar as indulgências plenárias amanhã. O decreto segue citando uma palavra de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Seja alegres na esperança, constantes na tribulação, perseverantes na oração. As palavras escritas por São Paulo à Igreja de Roma ecoam ao longo de toda a história da Igreja e guiam o julgamento dos fiéis face a qualquer sofrimento, doença e calamidade. O momento presente em que toda a humanidade, ameaçada por uma doença indizível e insidiosa, que já há algum tempo se tornou prepotentemente parte da vida de todos, é marcado dia após dia por medos angustiados, novas incertezas e, sobretudo, por um sofrimento físico e moral generalizado. A Igreja, seguindo o exemplo do seu Divino Mestre, sempre cuidou dos doentes. Como assinala São João Paulo II, o valor do sofrimento humano é duplo, é sobrenatural, porque se radica no mistério divino da redenção do mundo, e é também profundamente humano, porque nele um homem se aceita a si mesmo, com a sua própria humanidade, com a própria dignidade e a própria missão. Também o Papa Francisco, nestes últimos dias, mostrou a sua paterna proximidade e renovou seu convite a rezar incessantemente pelos enfermos do coronavírus. E de fato nós temos acompanhado isso nas mídias sociais católicas. Uma das últimas iniciativas do Papa foi convocar no dia 25, o dia da Anunciação do Senhor, todos os cristãos, não só católicos, todos os cristãos, todos os homens e mulheres de boa vontade, a rezarem juntos, em determinada hora, a oração do Pai Nosso. O decreto continua. Para que todos aqueles que sofrem por causa da Covid-19, precisamente no mistério deste sofrimento, possam redescobrir o próprio sofrimento redentor de Cristo, esta penitenciária apostólica, sob a autoridade do Sumo Pontífice, confiando na palavra de Cristo Senhor e considerando com espírito de fé a atual epidemia, que deve ser vivida em espírito de conversão pessoal, concede o dom das indulgências de acordo com a seguinte disposição. A indulgência plenária é concedida aos fiéis que sofrem de coronavírus,
Sujeitos à quarentena, por ordem da autoridade da saúde nos hospitais ou nas próprias casas, se com espírito desprendido de qualquer pecado, se unirem espiritualmente através dos meios de comunicação social, a celebração da Santa Missa, a recitação do Santo Rosário, a prática piedosa da Via Sacra ou de outras formas de devoção, ou se pelo menos recitarem o Credo Pai Nosso e uma piedosa invocação à bem-aventurada Virgem Maria, oferecendo esta prova em espírito de fé em Deus e de caridade para com os irmãos, com a vontade de cumprir as condições habituais, confissão sacramental, comunhão eucarística e oração segundo as intenções do Santo Padre o mais depressa possível. Então veja, as indulgências especiais para serem lucradas precisam somente de a união espiritual, através dos meios de comunicação social, a qualquer prática de devoção, a celebração da missa, a oração do quarto do rosário inteiro, a prática da Via Sacra, com exercício próprio de quaresma, ou de outras formas de devoção, ou ao menos recitar o Credo Pai Nosso e dirigir-se de modo piedoso a Nossa Senhora. Então, são condições especiais, extraordinárias para se lucrar essas indulgências que são oferecidas no dia de amanhã. Mas aquele que quiser lucrar as indulgências, além dessas disposições extraordinárias, deve ter a vontade de cumprir as condições habituais, que é a confissão, a comunhão e as orações nas intenções do Papa o mais depressa possível. Ou seja, quando passar essa quarentena, quando passar o isolamento, quando as igrejas se abrirem de novo, como é o caso nosso aqui da Diocese de Campo Limpo. Então, é possível alcançar as indulgências dessa forma extraordinária. O decreto continua dizendo: os agentes da saúde, os familiares e todos aqueles que, seguindo o exemplo do bom samaritano, expondo-se ao risco de contágio, cuidam dos doentes de coronavírus segundo as palavras do Divino Redentor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 15, versículo 13. Obterão o mesmo dom da indulgência plenária em idênticas condições. Além disso, essa penitenciária apostólica concede de bom grado a indulgência plenária nas mesmas condições por ocasião da atual epidemia mundial, até aqueles fiéis que oferecerem uma visita ao Santíssimo Sacramento, ou a adoração eucarística, ou a leitura da Sagrada Escritura durante pelo menos meia hora, ou a recitação do Santo Rosário, ou o exercício piedoso da Via Sacra, ou a recitação do Rosário da Divina Misericórdia, para implorar de Deus Todo-Poderoso o fim da epidemia, alívio para os aflitos e salvação eterna para aqueles que o Senhor chamou assim. Para nós que estamos gozando de saúde, que não fomos e nem seremos, se Deus quiser, infectados pelo coronavírus, estamos acompanhando com a nossa oração toda essa situação, também podemos lucrar as indulgências, como foi dito no início, desde que a gente realize alguma destas situações, devoções, exercícios de piedade e oração que o decreto está citando. Lembre, quando tivermos oportunidade, é preciso procurar a confissão sacramental, a comunhão eucarística e rezar. Isso já podemos fazer desde já nas intenções do Santo Padre. A Igreja, continua o decreto, reza por aqueles que não podem receber o sacramento da unção dos enfermos e do viático, confiando cada um deles à misericórdia divina, em virtude da comunhão dos santos, e concedendo aos fiéis a indulgência plenária em ponto de morte, contando que esteja evidente, devidamente disposto e tenha recitado habitualmente durante a vida alguma oração. Veja que grande maravilha a Igreja está concedendo às pessoas, mesmo aquelas que não tinham prática religiosa. Se forem infectadas e infelizmente vierem a falecer, não podendo receber o sacramento da unção dos enfermos e do viático, ou seja, a última comunhão,
se em algum momento da sua vida eles rezarem uma oração que seja, neste caso, a igreja supre as três atuais condições exigidas. Para a concepção desta indulgência é recomendável o uso do crucifixo ou da cruz. Aqui eu não consigo não me lembrar dos padres na Itália, com certeza ao redor do mundo, que mesmo correndo risco, deram auxílio aos fiéis na hora da última agonia. Inclusive, muitos deles faleceram. A última notícia que eu tive foram de 50 padres. Um chamou a atenção, até citei isso em um outro vídeo que gravei, o padre Giuseppe, que preferiu que o aparelho, o ventilador mecânico que seria destinado a ele, fosse destinado a uma pessoa mais jovem que ele, que tivesse mais condições de se recuperar. É algo extraordinário que nós estamos vendo de todos os lados. O medo pela pandemia, que é real, que é agressiva, não é gripezinha, não é resfriado. E do outro lado, a igreja, que de certa forma está também na linha de frente nessa batalha, nesse combate, se preocupando com a salvação das almas, liberando essas indulgências para os enfermos, para quem está cuidando dos enfermos, para quem está rezando, e até mesmo para aqueles que foram batizados, mas mesmo não tendo vida de oração, se em algum momento da vida rezaram um Pai Nosso, uma Ave Maria ou qualquer outra oração, podem alcançar esta indulgência. É um tempo extraordinário da graça de Deus, e a graça de Deus certamente vem ao encontro da nossa conversão nesse momento delicado da nossa história. O decreto termina dizendo que a bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, saúde dos enfermos e auxílio dos cristãos, nossa advogada, ajude a humanidade sofredora, afastando de nós o mal desta pandemia e obtendo-nos todo o bem necessário para a nossa salvação e santificação. O presente decreto é válido, não obstante qualquer disposição contrária, dado em Roma, da sede da Penitenciária Apostólica, a 19 de março de 2020. Assinam Cardeal Mauro Piacenza, penitenciário mor, e o regente, não consegui dizer o nome dele, gente? Isso aqui deve ser polonês ou russo, mas tudo bem, depois vocês podem ter acesso a esse documento na internet. Depois do decreto, tem uma nota sobre o sacramento da reconciliação. Não vou falar dessa nota agora, porque depois no próximo estudo, não necessariamente o próximo, mas nos próximos estudos, nós vamos falar sobre o sacramento da reconciliação nesse tempo difícil que a gente está vivendo. Para terminar, o nosso estudo sobre as indulgências plenárias, estamos na Quaresma, chegando ao fim, mas ainda estamos na Quaresma. Então existem, além dessa indulgência especial que o Papa irá conceder amanhã, outras formas de nós lucrarmos indulgências plenárias nesta Quaresma. Então, aqui, quero colocar elas. Primeiro, dizer que muita gente não sabe disso, de que cada dia, no tempo da Quaresma, nós temos a oportunidade para lucrar uma indulgência plenária. Então, 40 dias, 40 indulgências plenárias. Eu já coloquei aqui um ensinamento do Catecismo da Igreja a respeito das indulgências plenárias, mas só quero lembrar um trechinho. O Catecismo da Igreja nos lembra que a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida aos pecados, já perdoados quanto à culpa, no sacramento da reconciliação, que o fiel, devidamente disposto em certas e determinadas condições, alcança por meio da Igreja, a qual, como dispensadora da redenção, distribui e aplica, com autoridade, o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Lembrando, as indulgências podem ser parciais ou plenárias. As indulgências podem ser lucradas para nós mesmos ou pela alma de alguém que faleceu.
Posso lucrar a indulgência por alguém que está vivo? Não, só por mim mesmo ou por alguém que já faleceu. Paulo VI, numa constituição apostólica a respeito da doutrina das indulgências, nos disse que, se os fiéis transferem as indulgências a favor dos defuntos, exercem então de maneira excelente a caridade e, elevando seu pensamento para as realidades celestes, tratam as coisas terrestres do modo mais correto. Quanto às indulgências plenárias, padre, eu posso lucrar num dia, uma só, uma indulgência plenária por dia, especial nesse tempo de quaresma que nós estamos vivendo. Então, quais são as 4 formas que eu posso alcançar as indulgências plenárias no tempo da quaresma e também em outros momentos do ano litúrgico, do ano civil, mas sobretudo na quaresma? Primeiro, seguir o caminho da via sacra, porque neste caminho nós meditamos a paixão e morte do Senhor. Mas, para participar da via sacra e lucrar as indulgências, eu preciso abraçar as 3 condições para que eu possa lucrá-la, né? Então, que é a Santa Missa, a confissão, a oração pelo Papa. Para quem não pode fazer isso fisicamente, agora todo mundo, mas num tempo livre de pandemia, somente os enfermos, às vezes os idosos não têm condições, né, de fazer a via sacra, de seguir o caminho da via sacra, a Santa Sé diz que estes que estão impedidos podem ganhar a indulgência com uma piedosa leitura e meditação da paixão e morte do Senhor, ao menos por algum tempo, por exemplo, 1/4 de hora, né, 15 minutos. Afirma também que, conforme o costume mais comum, o piedoso exercício consta de 14 leituras devotas, a que se acrescentam algumas orações vocais, que é a via sacra, como nós estamos habituados a fazer, né? 14 estações com as orações, né? Com as meditações, a meditação da paixão e morte do Senhor. Então, a primeira forma da gente lucrar as indulgências plenárias é essa, participando da via sacra. Depois, a segunda forma de lucrar uma indulgência plenária é através da oração do Parto do Rosário. E então, posso rezar o texto todos os dias e eu vou alcançar a indulgência plenária. Para lucrar a indulgência, portanto, né, por meio da oração do Parto do Rosário, ele deve ser rezado com devoção, ou na igreja, ou no oratório, ou em família, numa comunidade religiosa ou associação de fiéis em geral. Quando vários dos fiéis se reúnem com um propósito honesto, né, menciona o manual das indulgências plenárias da Santa Sé. E vale lembrar, né, que o terço em família é uma grande bênção, é uma bela prática para este tempo litúrgico. Se eu não estou enganado, quando eu rezo o terço sozinho, o quarto do rosário sozinho, eu alcanço indulgência parcial e não plenária. Para mim alcançar a indulgência plenária, eu preciso seguir essas disposições. Rezá-lo na igreja, né, aí eu posso rezar sozinho, no oratório, né, numa capela, em família, né, com outras pessoas, desde que sejam rezados de modo devoto, alcançamos as indulgências plenárias. Terceira forma é a adoração eucarística, por pelo menos meia hora. Então, fazendo a adoração eucarística, também alcançamos indulgência plenária. E a quarta forma é ler ou escutar as Sagradas Escrituras por pelo menos meia hora. Também é uma forma, né, o contato com a Palavra de Deus, de alcançarmos a indulgência plenária. E em todos os casos, né, é bom a gente lembrar, para lucrar a indulgência plenária é preciso cumprir as 3 condições: confissão sacramental dos pecados, receber a Santa Comunhão, rezar nas intenções do Papa. O que eu devo rezar pelo Papa? O Vaticano, né, a Santa
Sé nos diz que a oração que eu vou escolher para oferecer na intenção do Papa Francisco fica a minha escolha, mas fica a sugestão de apenas o Pai Nosso, uma Ave Maria, glória ao Pai, já são suficientes. Padre, eu preciso cumprir as 3 condições para lucrar a indulgência plenária, por meio da adoração ao Santíssimo, da escuta da palavra, da oração do terço ou da via sacra, no caso do tempo da quaresma, tudo no mesmo dia? Não. Eu tenho até 20 dias para preencher essas 3 condições, antes ou depois daquilo que me concede a indulgência plenária. Ou seja, antes da adoração, por exemplo, eu posso me confessar, participar da missa, rezar pelo Papa. Ou depois da oração, eu tenho 20 dias da adoração, da escuta da palavra ou das outras obras que eu possa praticar para alcançar a indulgência plenária. Eu tenho 20 dias para me confessar, participar da missa e rezar nas intenções do Papa. Porém, a oração nas intenções do Papa, melhor dizendo, convém tanto as orações pelo Papa como a comunhão eucarística, que elas sejam feitas no mesmo dia em que se faz a obra. Depois, sobre o sacramento da reconciliação, a gente vai aprofundar isso. Muita gente pensa que se eu cometo um pecado mortal, eu estou privado da comunhão. Sim, mas a partir do momento que eu tenho consciência do meu pecado mortal, tenho o firme propósito de me emendar, ou seja, de procurar a confissão o mais breve possível. Se eu estou na missa, não tive a oportunidade de me confessar antes da missa, devo comungar. Depois da missa, o mais rápido possível, o mais breve possível, eu devo procurar a confissão sacramental. E termino dizendo aquilo que o Manual das Indulgências acrescenta. Somente com uma confissão sacramental podem adquirir-se várias indulgências plenárias, mas para cada indulgência plenária é necessário uma comunhão e as orações nas intenções do Papa, do Sumo Pontífice. Bom, espero que este estudo tenha ajudado você, não só que é da minha paróquia, que eu dirijo esse estudo em primeiro lugar, mas como a internet é bem ampla, certamente esse vídeo vai ser compartilhado. Espero que tenha ajudado você a entender um pouco sobre isso que faz parte do tesouro espiritual da Igreja, que são as indulgências plenárias. Espero também que amanhã, melhor hoje, com este dom que o Papa está concedendo na Igreja, nós possamos dar um passo adiante na nossa conversão, na nossa santificação. Usei o catecismo para o estudo, usei também um artigo da ACI Digital, bom a gente citar, e um pouco do conhecimento que eu tenho enquanto sacerdote a respeito desse tema que é tão importante num momento tão delicado que nós estamos vivendo. Espero de coração que eu tenha te ajudado a compreender melhor, a conhecer um pouco melhor a doutrina da Igreja. Amanhã, se Deus quiser, voltamos o nosso estudo com um outro tema. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Dúvidas, sugestões, perguntas, podem mandar nos comentários, nos links que serão partilhados por mim, que oportunamente eu responderei. Se não souber responder, eu peço ajuda e trago a resposta para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, que o sangue de Jesus caia sobre você, caia sobre a sua família, sobre todo mundo nessa hora de aflição. Amém. Até mais.